E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados 1, que é a professora Patrícia, e o foco da aula de hoje é em matrizes. Bom, vocês estão acostumados a implementar e utilizar matrizes estáticas em C. Muito provavelmente fizeram isso nas matérias iniciais de programação. Uma alocação de uma matriz estática em C, declaração de uma matriz estática, por exemplo, é essa daqui que eu coloquei, de uma matriz de inteiros, certo? Int, e N linhas, esse aqui é o número de linhas, certo? E M é o número de colunas da matriz. Então, se eu, por exemplo, quero declarar uma matriz estática de 2 linhas e 3 colunas, eu vou fazer de inteiros, por exemplo, eu vou fazer int mat 2 linhas e 3 colunas. Quando a gente faz isso, a gente está querendo implementar, definir uma estrutura bidimensional, como essa daqui, por exemplo, com os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 linhas, 3 colunas. No C, as linhas começam com 0, o índice 0, 0 e 1, e as colunas também, né? 0, 1 e 2. Se eu quero acessar, por exemplo, o elemento 5, eu vou acessar mat índice 1, linha 1, coluna 1. Aí eu acesso dessa forma aqui, eu posso modificar o valor dessa posição ou acessar o valor, resgatar o valor dessa posição, certo? Quando eu tenho uma estrutura desse tipo aqui, com uma matriz com uma alocação estática, eu tenho um escopo local. Essa estrutura, esse espaço que eu estou armazenando, tem um escopo local de função, de onde ela foi declarada, e, portanto, ela está sendo alocada na stack, que é a pilha de execução do programa. Como eu já mostrei para vocês, a stack é uma pilha, certo? É uma estrutura unidimensional, não é uma estrutura bidimensional como a matriz. E como que ficaria, nesse caso, a representação dessa estrutura matriz, dessa mat nossa, por exemplo, na stack, sabendo que a stack é uma estrutura unidimensional, né? O que a gente tem, na verdade, é que os elementos da primeira linha dessa matriz vão ficar em sequência. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, crescendo de baixo para cima, eu vou ter 1, 2, 3, que são os elementos da primeira linha, seguidos os elementos da segunda linha da matriz, 4, 5, 6. Então, a gente tem uma representação interna de linhas da matriz consecutivas, onde cada linha dessa matriz é chamada de um vetor linha da matriz, tá? Então, eles dão esse nome para essa linha que é representada por um vetor linha. Tá certo? Então, é interessante notar que quando a gente faz uma alocação estática no C e a gente usa essa notação e tudo mais, na verdade, o que está sendo trabalhado internamente é esse vetor aqui que está na memória, esse vetor aqui com os vetores linha, ok? Mas a gente não precisa se preocupar não precisou se preocupar com isso até o momento, porque isso aqui está transparente para a gente, né? A gente não precisa, nos nossos programas, a gente nunca precisou utilizar a notação de vetor para acessar esses elementos, porque isso aqui está transparente, a gente usa essa notação bidimensional e tudo mais. Mas eu não estou falando isso aqui, explicando isso aqui à toa para vocês, não. É porque a gente vai precisar fazer isso aqui quando a gente for colocar as matrizes dinâmicas, tá? Então, vamos ficar com isso aqui na cabeça, que vai ser uma das estratégias, tá bom? Tá, essas são as matrizes estáticas, né? E com relação a matrizes dinâmicas no C, vocês já ouviram falar? Já fizeram? Muitos ainda não fizeram. Infelizmente, não temos suporte nativo do C para matrizes dinâmicas. Aí a gente pode até fazer uma carinha meio triste aqui, ó. Porque não temos suporte a matrizes dinâmicas. E aí, o que a gente faz? Chorando, ó. O que a gente pode fazer? Bom, o que a gente vai fazer é usar abstrações
para conseguir representar uma matriz dinâmica no C. Eu vou ensinar para vocês duas abstrações, tá? Duas abstrações. Uma utilizando a estratégia muito parecida com que a estratégia do vetor que eu falei, dos vetores linha que eu mostrei para vocês, a estratégia da alocação estática. Então, vai ser o vetor simples, dinâmico. Essa vai ser uma das estratégias que a gente vai usar para implementar uma matriz dinâmica. E a outra estratégia é utilizando um vetor de ponteiros, tá? Então, vou mostrar para vocês essas duas estratégias de alocação dinâmica de matriz. Mas o que seria abstração, né? Essa palavra aqui muito abstrata, abstração muito abstrata. Mas, brincadeiras à parte, o que quer dizer abstração aqui nesse contexto? Quer dizer que, na verdade, na nossa cabeça, o que a gente vai querer representar é uma matriz bidimensional, que é essa estrutura que eu já mostrei para vocês no slide passado. O que tem na nossa cabeça é isso, mas a gente não vai conseguir fazer uma estrutura desse tipo no nosso programa. Então, a gente vai usar implementações distintas para representar ela. A primeira implementação, que é utilizando o vetor simples, vai ser um vetorzão que vai caber todos os elementos da matriz, tá? Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia vai utilizar um vetorzinho de ponteiro e cada posição desse vetor de ponteiros vai apontar para uma, digamos assim, linha dessa matriz. Eu vou falar cada uma dessas estratégias em detalhe, tá? Deixa eu pegar uma nova folhinha em branco. Preciso salvar isso. Tá. A primeira estratégia, então, que é a estratégia de matriz usando vetor simples, tá? Como eu já falei, vai ser conceitualmente, a gente vai ter essa estrutura aqui na nossa mente, a gente quer implementar isso, por exemplo, essa matriz de duas linhas, né? A primeira linha é 0 e 1, as colunas são 0, 1 e 2. E aí, conceitualmente, o que a gente tem, na verdade, é um vetorzão, né? Que vai precisar ter exatamente o número de posições ali necessárias para conter os elementos daquela matriz. Nesse caso, são 6 posições, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os elementos vão estar em sequência, ou seja, os elementos do primeiro vetor linha seguidos pelos elementos do segundo vetor linha, né? No caso de ter, nesse caso, como temos dois vetores linha apenas. Então, assim, na nossa cabeça aqui, conceitualmente, para acessar, por exemplo, o elemento 5, se vocês estivessem lá usando a matriz estática, essa matriz MAT, a gente usaria a notação de MAT índice 1, tá na linha 1, e na coluna 1, ok? Então, a gente acessaria o elemento da posição 5. Dessa forma, eu posso alterar o valor do elemento 5 ou apenas ler o valor do elemento dessa posição, que é o 5, né? De uma forma geral, o que a gente tem, que a gente quer acessar um MAT I, J, né? O elemento da posição I, linha I, coluna J. Beleza, isso aqui é na nossa cabeça, mas o que eu tenho agora na minha implementação é um vetor desse tipo, eu não posso, é uma estrutura unidimensional, eu não tenho duas dimensões com I e J, eu só tenho uma dimensão K. Então, na verdade, quando eu estiver acessando o MAT I J, eu vou estar acessando um V de K, né? Esse aqui é o vetor V, um V de K. Mas quem é K, gente? Sabendo que o meu vetor está organizado dessa forma, com vetor linha depois da outra, a gente pode achar um cálculo, definir um cálculo padrão para achar esse K. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o elemento 5, eu sei que eu vou ter que acessar um V de 4, certo? Que é a posição do elemento 5. Mas como chegar nisso de uma forma geral? Vocês vão ver que o valor de K vai ser I vezes o número de colunas da matriz,
mais J. Por quê? Porque I vezes o número de colunas vai me dar exatamente a primeira posição do vetor linha, da onde o elemento vai estar. Vocês vão ver, olha, se eu tenho que é 1, né, 1 vezes o número de colunas dessa matriz, vai ser 1 vezes 3, dá 3. Olha, 3 é exatamente o primeiro vetor linha, né? O segundo vetor linha, aliás. Esse é o primeiro, de 1 a 3, e esse é o segundo vetor linha. Ok? Então, fazendo essa multiplicação de índice I vezes o número de colunas da matriz, a gente acha a primeira posição do vetor linha onde o elemento K está. Somando de J, eu somo o deslocamento dentro desse vetor linha, e achando assim o elemento que eu estou procurando. Nesse caso aqui, o J vai ser 1, eu vou somar de 1, né? 3 mais 1 vai dar 4, vai cair exatamente no índice do elemento 5, que é um índice 4, tá, gente? Então, essa aqui é a fórmula para eu encontrar os elementos da posição K, que na verdade, conceitualmente, o que eu quero achar é um mate de IJ, tá? Então, essa é a primeira estratégia de utilização de matrizes dinâmicas utilizando um vetor simples. Eu vou passar lá para a minha IDE para eu mostrar a implementação dessa matriz, de um exemplo dessa matriz. Então, eu tenho aqui, olha, um programinha super simples, que eu vou inicializar uma matriz desse tipo, imprimir os valores da matriz e calcular a matriz transposta, tá? Eu vou fazer uma implementação bem simples, nem vou pedir o usuário número de linha de coluna, só para mostrar para vocês o conceito, então não preciso fazer isso. Estou definindo linha e coluna como duas variáveis. Estou definindo uma variável tan, que é o tamanho, vai ser o tamanho do meu vetor dinâmico, tá? Que é número de linha vezes o número de coluna, que esse vetor ele tem que ter tamanho suficiente para caber todos os elementos da minha matriz. E aí faço a minha alocação dinâmica, uma alloc. Nesse momento, nessa altura vocês já sabem fazer essa alocação, né? Seria uma alloc de que tamanho? De tamanho tan, que é o tamanho da minha matriz, size of float. Essa matriz vai ser de valores reais, tá? De float. E a matriz, vejam só, ela é definida como um vetor simples, portanto ela é do tipo float pointer. Então é um vetor dinâmico, simples. E aí a gente vai precisar achar, quando a gente quiser achar um mate de J, que a gente quer na nossa cabeça, no código a gente vai ter que procurar o tal do mate de K, né? Onde K é aquela continha, I vezes colunas mais J. Estou preenchendo a matriz com valores para testes. Vejam que eu caminho nessa matriz do mesmo jeito que eu estou acostumada a caminhar na minha matriz lá estática. Vou andando com um for dentro de um for, I recebendo 0, I menor que linha, I mais, J recebendo 0, J menor que coluna, J mais, essa forma que vocês estão acostumados. E dessa forma eu vou consigo varrer todas as posições da minha matriz, mesmo ela estando num formato de vetor. A única diferença agora é que eu vou acessar os elementos utilizando a notação de vetor, e não a notação de matriz, porque eu estou, afinal de contas, estou implementando um vetor, né? Então, vai ser mate de I vezes coluna mais J, que eu falei para vocês, a continha que eu acabei de explicar para vocês. E aí eu estou fazendo I mais J só para inicializar com valores quaisquer aqui da minha matriz. Poderia usar outra técnica de números randômicos, mas estou usando uma coisa bem simplesinha, tá? Aí eu vou imprimir, só para mostrar para vocês o vetor. Não estou fazendo impressão de matriz aqui, estou imprimindo o vetor, que é o vetor dinâmico, tá? E aí depois eu peço para imprimir em formato de matriz. Para imprimir em formato de matriz, eu defini uma função imprime matriz, que vai fazer aquele for de for que vocês estão acostumados, só que ao invés de printar mate e J, eu vou printar um mate de I vezes coluna mais J, tá? Que é o mate de K, o K que eu mostrei para vocês, tá? Vamos por enquanto ver só isso, vou tirar a parte aqui da transposta, comentar, que aí a gente vai aos poucos, não precisa apressar as coisas, tá? Então,
Então, olha, o vetor simples é aquele vetorzão que contém todos os elementos da minha matriz, 0, 1, 2, eu inicializei com esses valores, tá? Como é uma matriz de 2 linhas e 5 colunas, 2 vezes 5 tem que ter 10 elementos, e o vetor tem 10 elementos, tá certinho. E na hora que eu mandei imprimir, através daquela minha função auxiliar, eu imprimo a matriz no formato conceitual, no formato que eu imagino ela, obviamente, com 2 linhas e 5 colunas, tá, gente? Vejam que os primeiros 5 elementos são os primeiros elementos do primeiro vetor linha, até o 4, e depois o segundo vetor linha, ok? Aí eu parto para fazer a matriz transposta, lembrando que a transposta é a matriz que tem os elementos trocados, né? Se na original tá com índice J, na transposta vai estar com índice JI. E aí eu implementei a transposta aqui para vocês, vou mostrar. Vejam que a função transposta, ela recebe a matriz em formato de vetor linha, recebe o número de linhas e colunas da matriz original e retorna a matriz transposta. E ela precisa alocar o tamanho da matriz transposta, tá? Para isso, eu vou fazer um malloc. E qual seria o tamanho da matriz transposta? Exatamente o mesmo tamanho da matriz original, que é linha vezes coluna, né? Vezes size of float. A diferença agora é que os elementos estão em uma posição contrária. Para isso, eu vou fazer aquele for de for, vou caminhar na minha matriz original, utilizando aquela continha de K, I vezes coluna mais J, só que eu vou atribuir a matriz transposta numa posição que é totalmente contrária, que é J vezes linha mais I. Vejam que é totalmente o contrário aqui do que eu estou fazendo para andar na minha matriz original, tá? Dessa forma, eu vou retornar o ponteiro da nova matriz transposta que eu estou alocando aqui nessa função, que é uma funçãozinha auxiliar a main. Então, lá na main, eu já tenho a matriz original, eu já imprimi a matriz original, chamei a função transposta e agora eu vou imprimir a matriz transposta. Veja que na hora que eu chamo a função imprime, eu estou passando a função transposta, que eu acabei de alocar, mas eu não passo linha em coluna, porque as variáveis linha em coluna são linha em coluna da matriz original mat. Eu estou passando agora, portanto, coluna e linha, que é o número de linhas e o número de colunas da matriz transposta, ok? Vamos imprimir para ver o que acontece. Para ver se está dando certo. Olha, esse é o vetorzão simples da matriz original. Imprimo a matriz original. E aí tem a matriz transposta, que tem que ter 5 colunas e 2 linhas, né? Que é um invertido na matriz original. Se a gente imprimir o vetor, eu vou obter um vetorzão simples da matriz transposta com essa ordem, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Vamos fazer esse teste aqui, vou pegar onde eu imprimi a matriz original. Vou imprimir aqui. Vou colocar só para a gente saber aqui que é da TRP, o vetor simples. Tamanho é o mesmo. Só que aqui eu não vou imprimir mat, eu vou imprimir o TRP. Ok? Então, olha só, 0, 1, 1, 2, que é o segundo vetor linha, 2, 3, que é o terceiro vetor linha, e assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui é o vetorzão simples que eu tenho na minha memória representando TRP, com uma alocação dinâmica vai estar na RIP, e esse é o vetor simples da matriz original mat também na RIP, ok? E aí, obviamente, como eu aloquei mat e TRP com malloc, eu preciso liberar, eu só fiz um malloc em mat e outro malloc em TRP, e, portanto, eu vou ter que ter 2 frees. Se eu fiz 2 mallocs, eu tenho que ter 2 frees, liberando assim a matriz. Isso aqui vocês podem passar o Valgrind depois para saber se está tudo certo. Então, gente, essa é a implementação de matriz dinâmica em C usando o vetor simples. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou ensinar outra estratégia de implementação de matriz dinâmica, que é usando a implementação
com o vetor de ponteiros, tá? Até daqui a pouco.